Estudos Bíblicos, lição 12A, Expressões Bíblicas, Explicações Bíblicas. Suplemento à lição número 12. Ponto 1. Os pecadores herdarão para sempre? Ponto 2. Fogo eterno. Ponto 3. A palavra inferno na Bíblia. Ponto 4. Matando o corpo, mas não a alma. E ponto 5. O homem rico e Lázaro. Ponto 1. Os pecadores herdarão para sempre? A doutrina da interminável queima dos pecadores não é ensinada em nenhum lugar da Bíblia. Em nenhum lugar diz que Deus manterá a vida daqueles que transgridem a sua lei. O salário do pecado não é apenas sofrimento ou tormento, mas a morte. Na cruz, Jesus pagou a nossa pena pelo pecado com a sua morte. Se a pena pelo pecado fosse o tormento eterno, então Jesus não poderia ter cumprido esse requisito e ressuscitado ao terceiro dia. Então, o que é que se faz quando se encontra uma expressão ocasional na Bíblia que inicialmente parece contradizer as passagens bíblicas mais claras sobre o assunto? Só há um caminho seguro a seguir, que é o de deixar sempre a Bíblia a explicar os seus próprios termos. Ao examinar o uso que a Bíblia faz de uma determinada expressão, descobre-se a perfeita concordância que existe em toda a Bíblia sobre o assunto. Algumas pessoas são enganadas pela expressão fogo que nunca se apaga. Este termo é usado em Mateus capítulo 3, versículo 12, Marcos 9, 43 a 48 e Lucas 3, 17. Será que o facto de o fogo ser inextinguível significa que os pecadores arderão para sempre? Vamos deixar que a Bíblia nos mostre um exemplo real desse tipo de fogo. Através do profeta Jeremias, Deus profetizou que se o seu povo não santificasse o sábado, Jerusalém seria queimada com fogo que não se apagará. Jeremias 17, 27. Essa profecia foi cumprida. Ver 2 a Crônicas 36, de versículos 19 a 21 e Jeremias capítulo 52 e os versículos 12 e 13. Mas note que, embora o fogo não pudesse ser apagado, o combustível foi consumido. Em Isaías, lemos que os ímpios ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. Isaías 1:31. No entanto, o mesmo capítulo explica que eles serão consumidos. Isaías 1:28. Sabia que a Bíblia também registou para nós um exemplo de um momento em que o fogo eterno foi usado? Judas 7 afirma que Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. A história está registada em Gênesis 19. De acordo com este exemplo, até que ponto o fogo eterno pode queimar coisas? A resposta encontra-se em 2 de Pedro 2,6. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, para exemplo, aos que vivessem impiamente. A Bíblia indica que os envolvidos no conflito final contra Deus serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Ver Apocalipse 14:11 e Apocalipse 20:10. Quanto tempo, no sentido bíblico da palavra, é para todo o sempre? Há algum exemplo bíblico dessa medida de tempo? Aqui está um. Na economia judaica, todos os servos hebreus eram libertados de 7 em 7 anos. Mas se um deles decidisse não deixar o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e ele o servirá para sempre. Êxodo 21:6. Obviamente, para sempre, aqui significaria apenas enquanto ele viver. Aqui está outro exemplo. Ana dedicou o seu filho Samuel ao Senhor e levou-o para a casa do Senhor para que ali ficasse para sempre. 1 de Samuel 1:22. Ela esclareceu o significado das suas palavras no versículo 28, dizendo: por todos os dias que viver. O termo castigo eterno
não é encontrado na Bíblia. No entanto, Jesus falou de tormento eterno, em Mateus capítulo 25, versículo 46. Sabe qual é a diferença? Qual é o castigo para o pecado? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Esta é uma morte eterna. As Escrituras predizem claramente o destino dos ímpios, cujo fim é a destruição. Filipenses 3,19. Eterna destruição. 2 Tessalonicenses 1,9. Destruístes os ímpios, apagastes o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações e a sua memória pereceu com elas. Salmo 9, 5 e 6. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20, 14. A Bíblia é muito clara sobre este assunto. Ver também Jó, capítulo 8, versículo 22, capítulo 20, versículos 4 a 9, Salmo, capítulo 1, versículo 6, capítulo 21, versículo 9 e capítulo 37, versículo 38. Isaías, capítulo 65, versículo 17 e Sofonias, capítulo 1, versículo 18. Ponto número 2. Fogo eterno. Siga os ensinamentos da Bíblia sobre este importante assunto. Que tipo de fogo será usado para destruir os ímpios? Fogo que nunca se apagará. Mateus 3:12. Fogo que nunca se apagará. Marcos 9:43 a 48. Lucas 3:17. E fogo eterno. Mateus 25:41. Qual é a origem deste fogo sem fim? Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19:24. De Deus desceu fogo do céu. Apocalipse 20:9. O que sabemos sobre a natureza do Deus eterno? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12:29. O seu trono era como chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Daniel 7, 9 e 10. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor. Êxodo 24, 17. Que ingrediente acompanha o fogo que está continuamente na presença de Deus? E o monte Sinai fumegava todo, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subia como o fumo de uma fornalha. Êxodo 19, 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha. 2 Samuel 22, 9. Eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto encheu o templo, e a casa se encheu de fumaça. Isaías 6, 1 a 4. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. Apocalipse 15, 8. O que acontece com os ímpios na presença divina? E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33, 20. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, 10. Qual é o efeito do fogo sobre os ímpios? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico 10, 2. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens. Números 16, 35. Somente que tipo de pessoas podem sobreviver no meio do fogo eterno de Deus? Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão. Isaías, capítulo 33, versículos 14 e 15.
Os justos poderão habitar na presença efetiva de Deus? Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Ezequiel 28, 14. Então os justos habitarão e prosperarão no mesmo fogo que consome os ímpios? Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 4, versículos 1 a 3. Como é que esse efeito contrastante foi ilustrado na Bíblia? A chama de fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel capítulo 3, versículos 22 e 25. Quando o Senhor aparecer, de que é que os ímpios procurarão esconder-se? Escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 16. Qual é a pergunta mais importante para si? Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 17. Qual é a resposta? Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles. Apocalipse capítulo 7, versículos 14 a 16. Conclusão. O fogo eterno de que fala a Bíblia é o fogo da presença de Deus. Nele os pecadores não podem existir. Somente aqueles que foram purificados de toda a injustiça através de Jesus Cristo habitarão na presença do Deus Santo para sempre. Ponto número 3. A palavra inferno na Bíblia. Muitas pessoas não se apercebem que existem, de facto, 4 palavras originais diferentes que são traduzidas por inferno na Bíblia. A parte confusa é que as 4 palavras originais não têm todas o mesmo significado. Se alguém tentar combinar os significados das 4 palavras num conceito composto, não só fica com uma imagem muito confusa do destino dos ímpios, como também faz injustiça à intenção da Bíblia. A palavra inferno é usada 54 vezes na Bíblia, 31 vezes no Antigo Testamento e 23 vezes no Novo Testamento. Sempre que encontramos a palavra inferno no Antigo Testamento, podemos saber que a palavra hebraica utilizada é Sheol, que significa sepultura. Ver Jonas, capítulo 2, versículo 2. Em metade dos casos em que Sheol é usada, os tradutores traduziram-na por inferno. Na outra metade, eles usaram a palavra sepultura. Mas em nenhum lugar das Escrituras, o Sheol denota um lugar de tormento no qual os seres sem corpo sofrem. A Bíblia deixa claro que todas as pessoas, tanto justas como ímpias, vão para o Sheol quando morrem.
O patriarca Jacó disse que iria para o Sheol quando morresse e o seu filho José também iria para o Sheol. Gênesis 37:35. O justo Jó usou a palavra Sheol ao falar do seu próprio lugar de descanso. Jó 17:13. Ali todos aguardam inconscientemente a ressurreição. O Novo Testamento contém 3 palavras gregas que são traduzidas como inferno, e cada uma delas tem um significado diferente. 10 das 23 referências do Novo Testamento são traduzidas da palavra Hades, que é simplesmente o equivalente grego de Sheol e significa a sepultura. Ver Mateus 11:23, 16:18, Lucas 10:15, 16:23, Atos capítulo 2, versículos 27 e 31, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, capítulo 6, versículo 8 e capítulo 20, versículo 13 e 14. O Hades não está associado ao tormento consciente em nenhuma parte da Bíblia, excepto na parábola encontrada em Lucas capítulo 16, versículo 23. Em 12 casos, a palavra grega Geena é traduzida como inferno. Ver Mateus capítulo 5, versículos 22, 29 e 30, capítulo 10, versículo 28, capítulo 18, versículo 9, capítulo 23, versículo 15 e 33. Marcos capítulo 9, versículo 43, 45 e 47. Lucas capítulo 12, versículo 5 e Tiago capítulo 3, versículo 6. A Geena, ou o Vale do Filho de Inom, é mencionado repetidamente no Antigo Testamento. Ver Josué, capítulo 15, versículo 8, 2 de Reis, capítulo 23, versículo 10, 2 de Crônicas, capítulo 33, versículo 6 e Jeremias, capítulo 7, versículo 31. Trata-se de um desfiladeiro perto de Jerusalém, no qual os reis idólatras queimavam os seus filhos como sacrifício ao deus pagão Moloque. Ver 2 de Crônicas, capítulo 28, versículo 3 e capítulo 33, versículos 1 e 6. Por causa dessa abominação, o Senhor declarou que faria dele um vale de matança para seu povo rebelde, onde as aves do céu comeriam os cadáveres que não podiam ser enterrados por falta de espaço. Ver Jeremias, capítulo 7, versículos 32 e 33 e capítulo 19, versículos 6 e 7. O mesmo vale foi mais tarde utilizado como depósito de lixo, onde se queimavam continuamente carcaças de animais e lixo. Estes locais estão geralmente infestados de larvas que ajudam a decompor o lixo. Ver Marcos capítulo 9, versículo 44. Assim, a Geena ficou associada no pensamento judaico ao lugar do castigo final. Por isso, Jesus utilizou-a como ilustração do fogo que queimará os ímpios no dia do juízo final. Mas, em nenhum lugar, a Bíblia diz que o pecador é lançado na Geena no momento da morte. A Bíblia diz claramente que o fogo que queima os ímpios não os alcançará até o dia do juízo final. A palavra inferno é usada em apenas um outro lugar nas Escrituras. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Aqui é usada a palavra grega Tártaros, que significa o abismo mais profundo. Pedro usou esse termo ao falar do banimento dos anjos rebeldes do céu. Para resumir, das 4 palavras traduzidas como inferno, vimos que a Bíblia distingue 3 conceitos distintos. Ponto 1. Sheol ou Hades. A sepultura para onde todas as pessoas vão morrer para aguardar inconscientemente a ressurreição da vida ou a ressurreição da condenação. Ponto 2. Geena, um lugar de fogo usado como uma ilustração do fogo que um dia destruirá a terra e consumirá totalmente os ímpios. Ponto 3. Tártaros, usado apenas uma vez nas Escrituras, mas nunca em referência ao destino do homem. Ponto número 4.
matar o corpo, mas não a alma. De acordo com a explicação de Gênesis 2:7, o corpo é um componente da alma. Como então explicar Mateus 10:28? E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Isso não ensina que o corpo é uma coisa e a alma outra, e portanto a alma é uma entidade separada do corpo? Devemos ter cuidado para não ler neste versículo mais do que ele realmente diz. O texto não diz que a alma continua a viver quando o corpo morre. Não diz que os mortos mantêm a consciência. A palavra alma refere-se à pessoa como uma vida individual. E Jesus aqui assegura ao cristão a vida eterna, mesmo que ele possa experimentar a morte temporária nesta terra e os seus corpos atuais se decomponham. Jó disse: "E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus." Jó, capítulo 19, versículo 26. Na ressurreição, revestidos de uma nova carne, novos corpos que nunca morrerão, veremos a Deus. O contexto de Mateus capítulo 10, versículo 28, é o aviso de Cristo de que os seus seguidores serão perseguidos. O que ele quer dizer é que, embora nesta vida possamos ser mortos, ninguém pode roubar a nossa herança eterna. Quando Deus declara que teremos a vida eterna, nenhum homem pode tirar-nos esse privilégio, independentemente do que ele nos faça. Quer você viva ou morra, você ainda tem a garantia de receber a imortalidade quando Jesus vier. Agora repare no que o resto do versículo diz. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Claramente este texto ensina que nenhum pecador tem uma alma imortal. As almas dos pecadores são destruídas no inferno. O versículo também afirma claramente que os corpos dos pecadores estão incluídos no que arde no inferno. Assim, o facto de ainda hoje se poderem desenterrar cadáveres indica que os ímpios ainda não foram para o inferno. Certamente, se estivéssemos tentando encontrar evidência bíblica para a imortalidade natural da alma ou para um inferno atual a arder, teríamos que evitar esse versículo. Ponto número 5. O homem rico e Lázaro. Em toda a Bíblia há apenas uma passagem que sugere sofrimento consciente da morte. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. O testemunho inspirado do resto das Escrituras ensina que a morte é como um sono e que o castigo é num tempo futuro. A razão pela qual Cristo usou essa alegoria não foi para descrever o estado dos mortos, mas para ensinar vários pontos importantes da verdade. Tais como: a parábola ensina definitivamente que cada pessoa colherá o que semear. Deus não vai alterar as regras para poupar aqueles que sempre rejeitaram a sua graça. A parábola ensina que nesta vida os homens decidem o seu destino eterno. Enquanto estão vivos, a graça de Deus é oferecida gratuitamente a todas as pessoas. Mas se desperdiçarem a sua vida de forma egoísta e não levarem em consideração a eternidade agora, perderam a oportunidade de ter a vida eterna. Não haverá hipótese de se arrependerem depois de morrerem. A parábola também é um aviso para aqueles que confiam mais nas suas riquezas do que em Deus. E diz que está a chegar o tempo em que aqueles que são pobres nos bens deste mundo, mas que confiaram em Deus, serão exaltados. Quando a parábola é examinada de perto, é discutível que alguém reivindique seus detalhes com base para uma posição doutrinária sobre o assunto da vida após a morte. Os detalhes certamente não apresentam as crenças daqueles que ensinam o tormento imediato de uma alma sem corpo na morte. Por exemplo, ponto 1. Na parábola não há nenhuma menção de uma alma sem corpo. O rico estava no inferno com um corpo. Tinha olhos, língua, etc.
Ninguém acredita que os corpos dos ímpios vão para as chamas assim que eles morrem. Ponto 2. Ninguém acredita que no seio literal de Abraão esteja a morada dos mortos justos. De acordo com a natureza da alegoria, isso é obviamente uma figura de linguagem. Aliás, os anjos reunirão os santos, ver o versículo 22. Mas, de acordo com Mateus 24:31, isso ocorrerá na vinda de Jesus, não na morte. Ponto 3. Outro ponto é que o paraíso e o Hades são aqui retratados como estando situados, de tal forma que os seus habitantes podem manter uma conversa normal uns com os outros, de outro lado do abismo. Mas a Bíblia diz que, para os redimidos, a terra antiga não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65:17. Ponto 4. O pedido do rico no versículo 24 não é característico de alguém em sua condição. Todo o seu corpo está a arder, e tudo o que ele pede é que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em água e depois venha tocar na sua língua. Que alívio poderia ele esperar obter com isso? Especialmente depois de Lázaro ter de atravessar o abismo e passar pelas chamas para chegar até ele. Que quantidade de umidade pensava ele que ficaria no seu dedo depois de uma tal viagem? Ninguém acredita que esse tipo de coisa aconteça entre os justos e os ímpios após a morte. Ponto 5. Ao falar do pedido para que Lázaro fosse avisar os irmãos vivos do rico, a Bíblia diz que Lázaro teria que ter ressuscitado dos mortos. Versículo 31. Longe de apoiar a ideia de comunicação consciente ou mobilidade na morte, isto apoia o facto de que, para Lázaro fazer qualquer coisa, ele teria de ser ressuscitado. Ponto 6. Na parábola, Jesus aponta-nos para a fonte da instrução divina. Tem a Moisés e os profetas, ouçam-os. Versículo 29. Por outras palavras, é aqui, na Bíblia, que devemos procurar o destino dos ímpios. Jesus tornou os pormenores da sua história tão obviamente irreais que ninguém os devia tomar à letra. Em vez disso, queria que os seus ouvintes se concentrassem nas lições apresentadas na parábola. Para além do ponto pretendido ou da moral da história, não podemos basear crenças doutrinárias nos incidentes de uma alegoria. Por exemplo, um cardo não pode pedir a filha de um cedro para a esposa de seu filho. Ver 2 de Reis, capítulo 14, versículo 9. As árvores também não podem sair para ungir um rei sobre si mesmas. Ver Juízes, capítulo 9, versículos 8 a 15. Por isso, ao lidar com parábolas, pergunta a si mesmo: o que é que o orador está a tentar ilustrar com esta parábola? Então, se quiser saber sobre a natureza das árvores ou a natureza das pessoas mortas, encontre todas as passagens das Escrituras em que esse tópico específico está a ser discutido. Junte todos os significados e então saberá a verdade completa sobre esse assunto. No nosso próximo estudo, que será a lição número 13, iremos abordar o tema O Mistério da Piedade. Até lá, desejamos as maiores bênçãos de Deus para todos vós.